Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, missionário católico. A doutrina católica, o fundamento dos apóstolos e a doutrina dos apóstolos, perseverava eles na doutrina dos apóstolos e tendo por pedra angular o próprio Cristo. João 14, 17, 7, 14 a 17, a minha doutrina é minha, mas aquele que quiser se extinguir tem que seguir a minha doutrina. A minha doutrina é do alto, né? Essa doutrina refuta qualquer doutrina protestante, qualquer distorção protestante. É simples, cara. Aqui, pra gente entender e refutar com a escritura essa farsa protestante desses teólogos, né? Que faz teologia protestante. O único intuito, cara, é distorcer a escritura para perseguir a igreja. Aqui é o Iago Martins, né, 2 dedos de teologia, aqui, ó. Sobre qual pedra Jesus edificou a sua igreja? Pedro analisa Mateus 16. Simples, cara. O texto já diz bem claro. João 1, 42. Cristo muda o nome de Pedro, Simão Pedro, para pedra, para Quefas, para pedra. Então, quem vai edificar essa igreja é Pedro, Simão Pedro, que Cristo mudou o nome dele para pedra, para a gente entender e ter a revelação, não de teologia, não de homens, mas da Bíblia. Que Pedro, ele é a pedra que vai edificar essa igreja. Pedra angular, por isso que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra angular Cristo. Que Cristo é o fundador dessa igreja. Está sob o pastoreio de Pedro, que é a pedra. Sobre essa pedra, essa rocha, edificarei minha igreja. A rocha é Cristo, certo? Rocha, pedra angular, Cristo. E a pedra é Pedro, de edificar essa igreja, que está fundada sobre a rocha, que é Cristo. Simples. Vamos ver o pensamento protestante e vamos refutar com a palavra. Mateus 16, 18 gera uma discussão que já é muito conhecida na teologia. O texto diz: "E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencer." A discussão aqui é qual seria o referente que Jesus estaria pensando quando falou na pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja. Ora, Pedro é a pedra sobre a qual a igreja é posta, então Pedro é o fundamento, Pedro é o primeiro papa, o primeiro líder da igreja? Ou, na verdade, é Jesus, né? Esta pedra sou eu e você é Pedro, ou é alguma outra coisa? Bem, seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o Iago Martins, você está no meu escritório e esse é o De Olho no Texto, o nosso programa de exegese e interpretação bíblica. E hoje a gente vai pesar nesse tema espinhoso de se Pedro é a pedra da igreja ou não. A posição protestante... Dá um pause aqui para nós ver o comentário. Olha só. Amém. Apacenta minhas ovelhas. Pedro foi pastor do início da igreja. Depois do Pentecoste, estamos edificados em Jesus, que é a pedra principal do edifício. A igreja sendo cabeça, que dá o crescimento à casa de Deus. Quer dizer o quê? Olha só. Atos Apóstolos desce o Espírito Santo, certo? Cristo sobe na nuvem, deixa o parar, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, está sobre essa igreja, assiste essa igreja o Espírito Santo, que está sob o pastoreio de Pedro, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar e começa a edificar essa igreja. Como eu sei porque o Espírito Santo está sobre a vida de Pedro? O texto bíblico me mostra Mateus 4:8, ou Atos Apóstolos 4:8. Certo? Começa a edificar essa igreja com a pregação oral. Atos Apóstolos 2:14. Que doutrina? Fundamento dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Certo? Mas ali Pedro, ele é o líder dos apóstolos até a vinda do Pentecostes. Sim, Pedro, ele é martirizado ali em Roma. Tem um sucessor seu, que é Lino. Vai continuar a sucessão petrina. E os bispos dessa atualidade são sucessores dos apóstolos. O Papa Francisco é sucessor de Pedro. Desde Pedro até o Papa Francisco são 266 papas de sucessão petrina.
Que interessante. Então, foi continuando. Lino, Anacleto, etc. Até chegar o Papa Francisco, de sucessão. Então, esse pastoreio não morre com Pedro, porque esse pastoreio é passado aos outros apóstolos, que é ordenado por São Pedro e etc. Por quê? Como eu sei isso? Porque em Atos Apóstolos ali está tendo um cursilho, para voltar na reflexão daqui a pouco, Mateus 16, ó. O comentário, né? Para voltar a reflexão, ó. Tem um cursilho ali, ó. Pedro ele coloca em pé, ó. Atos Apóstolos 15, ó. Atos Apóstolos 15, ó. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos. Quem? Pedro. Primeiro, o líder dos apóstolos. Reunido, ó, o seu irmão na assembleia, reunida, que costumava de 120 pessoas, disse, ó, para eleger outra pessoa no lugar de Judas que se extraviou, caiu e matia. 120 pessoas. Quem organizou? Pedro, o líder dos apóstolos. A pedra, a Quefas. Caiu e Matias aqui, ó. 23, ó. Puseram dois, José chamado, Atos Apóstolos 1, 23, ó. Barrabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E oraram nesse termo. O Senhor que concede o coração de todos, mostra-nos qual desses dois escolhesse, para tornar nesse ministério apostolado o lugar de Judas que se traviou, para ir para seu próprio lugar. Deitaram a sorte, caiu sobre Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Ó. Sucessão. Que interessante. E voltando para o texto. Então, esse pastoreio não acabou. Vem sobrevivendo de sucessão. Apostólico. Por isso que é fundamento dos apóstolos. Tem sucessores. E o texto diz aqui em João. A gente sabe porque ali vai ser edificada a igreja sobre a pedra. Quem é a pedra? Cristo fala quem é a pedra. Aonde ele vai edificar a sua igreja. Não é teologia, não é filosofia, é escritura, é palavra. Que nos mostra a verdade. A teologia, a filosofia, esse 2D de teologia vai distorcer. Porque é pensamento, reflexão de homem. Não compreende o texto, não compreendeu a profecia. Quem é a pedra, quem é a Quefas? Pedro, ó. E João 1, 42, ó. Esse é o primeiro vídeo. Vai ter o vídeo, vou tentar refutar ele até o final. Esse é o primeiro, ó. João 1, 42, ó. Levou a Jesus, e Jesus, fichando nele o olho, disse: Tu és Simão, filho de João. Será chamado Cefa, quer dizer pedra. Agora, quem é a pedra ali em Mateus 16, 18, que Cristo está profetizando? Que ele irá edificar a sua igreja. Que ele é o fundamento. Ele é a pedra angular. Por isso que Efésios 2:20 edifica o fundamento dos apóstolos e profeta tendo por pedra angular Cristo. A pedra de edificar esse edifício, em 1 Pedro 2, 4, 5, são os apóstolos, que tem a premissa de pastorear essa igreja mística, a esposa do Senhor, é Pedro. Tanto que ele inaugura ali o evangelho, ali, pregando e convertendo mais de 3 mil almas e batizando. Os apóstolos 2, 14 ao 41. Certo? Então já sabemos quem é a pedra. A teologia quer distorcer isso. A pedra é Cristo, sim. Pedra angular, Cristo. Pedra que fundou a igreja. Certo? E pedra que vai ensinar essa doutrina aos apóstolos. A edificar por inspiração de quem? Do Espírito Santo. Porque não foi a carne que te revelou o Espírito, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu declaro: Tu és Pedro, sobre ti edificarei minha igreja. Tu és pedra, tu és Quefa. Mateus, Marcos e Lucas 9. Olha só. 18, ó. Eu te declaro: Tu és Pedro, e sob esta pedra, ó. Tu és Pedro. Sob esta pedra, ó. A pedra é Pedro. Pedra angular, Cristo. Fundador. Pedra que vai edificar essa igreja, Pedro. A rocha é Cristo. E a pedra rocha de edificar a igreja é Pedro. Não de fundamento, mas rocha de edificar. Porque em Lucas 22, 31, Cristo orou por Pedro, por esse ministério, esse pastoreio ser infalível. João 21, do 15, 17. Pedro, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Então já cai por terra esse 2 dedos de teologia.
Ficou a Bíblia. Aqui, ó. Eu te declaro, tu és Pedro, vírgula, e sobe esta pedra, que é Pedro, edificarei minha igreja. João 1,42. Lembra? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? A revelação veio de quem? Mateus 16,16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, ó. De acordo com João 1,42. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E que só quem tem a chave? A pedra. Pedro. Que vem passando de sucessão. Esse pastoreio petrino, né? Aqui, ó. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Eles distorcem esse texto aqui, porque eles catam aqui, ó. Em Mateus 16, 22 e 23. Cristo repreende Pedro. Aqui a profecia é de fundar. Aqui Cristo ele está repreendendo Pedro. Mas por quê? Satanás queria peneirar Pedro. João 21 ou Lucas 22, 31. Por isso que Cristo ora por Pedro, por esse ministério, esse pastoreio petrino, líder dos apóstolos, ser infalível. Vamos lá, uma reflexão. Olha só. Padrão é de considerar que a pedra sobre a qual Jesus funda a igreja é ele próprio. A leitura do texto seria tu és Pedro, tu és Petros, e sobre esta pedra, Petra, no grego. Sim. Ele está falando que ele próprio é a pedra, que ele vai fundar a igreja. E o termo está ali, sobre ti, Pedro, eu edificarei. Não está falando sobre ti, Pedro, Pedro, você vai fundar minha igreja. Não, sobre ti, Pedro, eu sou a pedra, eu sou o fundador, eu sou o fundamento, e sobre ti, pedra, Kéfas, eu edificarei a minha igreja. Então, Cristo funda a igreja, gerada lá na cruz, fundada lá na cruz, é uma profecia futura. Tanto que as Apóstolos 2,14, quem está pregando ali, Pedro, porque o Espírito Santo torna essa igreja pública. O Espírito Santo é quem? Deus. É Cristo. E de todo jeito, Cristo ele é a pedra, que o Espírito Santo está sobre essa igreja, que é o próprio Cristo, e sobre o pastoreio de Pedro. Como? Por isso, como que eu sei? Porque a sombra de Pedro curava. Quem é a sombra? Presença de Deus. Presença do Espírito Santo. Olha só. Atos Apóstolos 5:15, ó. Olha só. De maneira que trazia os doentes para suas, e punha em leito e macas, a fim de quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espírito imundo, de todos eles era curado. Olha só, em Atos Apóstolos 4:8, o Espírito Santo está sobre a vida de Pedro. Olha só. 4:8, ó. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu ao chefe do povo e ancião, ouvi-me. Olha só, Atos Apóstolos 11:12, ó. O Espírito me disse que fosse com ele, sem citar, foram comigo também os seus irmãos, aqui presente, e entramos na casa de Cornélio, ó. Pedro entrando ali na casa de Cornélio. O Espírito Santo me falou. Olha, lê o texto todinho, você vai entender, ó. Então, cara, não tem... a teologia é falha, cara. A teologia distorce. Porque a teologia não entende o mistério. A teologia quer interpretar a Bíblia. Não, o único veículo, a única autoridade que tem de interpretar a Bíblia é a igreja, Efésios 3:10. A divina diversidade de sabedoria será conhecida pela a igreja. Não por esses doutores, não por essas teologias, 2D teologia, não, cara. Eles vão remoer porque o foco desses protestantes, desses estudantes de teologia, é tirar
a verdade da Bíblia. O texto é bem simples, já diz. É sobre essa pedra, edificarei minha igreja. Quem é a pedra? João 42. Quem está edificando a igreja? Quem começou a pregar primeiro? Quem começou a fazer milagre prodígio? Quem batizou primeiro? Quem excomungou? Atos Apóstolos 8:20. Pedro. E ainda, bispo de Jerusalém ali, Tiago, em Atos Apóstolos 15:7, Pedro coloca a casa em ordem. Para mostrar para nós a sua autoridade. E ali, em João 20 ali, quando discípulo, Jesus Cristo ressuscita, João, discípulo amado, vai na frente de Pedro e chega ali no sepulcro, ali, ele não entra, ele espera Pedro entrar para depois ele entrar. E quando o anjo vai e fala para Maria Madalena, ali em Marcos 16, se eu não me engano, fala, vai dizer a Pedro, o anjo. Então, esses dois dedos de teologia, essas teologias de homens, estão degrinindo a palavra. Vamos mais um pouco. Quando tiver 20 eu paro. Edificarei a minha igreja. Ele, Pedro, é o Petros, é o Pedrinha, segundo se interpreta, e sobre esta Petra que seria o próprio Jesus, edificarei a minha igreja. Ou seja, a rocha que funda a igreja é o próprio Jesus. Essa é uma interpretação muito antiga, tá? Eusébio de Cesareia. É simples, cara. Eusébio de Cesareia, vamos ver. Cirilo de Jerusalém. Cirilo de Jerusalém. E o próprio Agostinho de Hipona, nas Agostinho suas de Hipona. interpretações, defenderam... Claro. O texto é simples. A pedra é Cristo. Cristo, ele é a igreja, Cristo, ele é o fundador da igreja, a igreja é sua esposa. E Pedro, ele é a pedra de pastorear essa igreja. Pedro, ele é a pedra de edificar essa igreja. Os pais da igreja estão certo. Esse é o primeiro vídeo para finalizar, para mostrar pra gente as pedrinhas. Eu sou uma pedrinha que eu estou edificando a igreja. Com o quê? Com a pregação, a apologética defendendo a igreja. Os sacerdotes são umas pedrinhas que vão edificar a igreja. Como? Com a pregação. A igreja ainda está sendo edificada, cara. Todo dia. Todo momento. Porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Ali nós temos que seguir o quê? O fundamento dos apóstolos, o princípio dos apóstolos que edificaram a igreja com a pregação oral ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, a sua doutrina. As pedrinhas somos nós. Olha só. Cara, o sacerdote, ele tem um respaldo maior que nós. Sacerdote não é uma pessoa qualquer. Um sacerdote não é uma pessoa comum. Nós somos uma pessoa comum. Sacerdote não. Olha só. 1 Pedro, para finalizar esse vídeo, vai ter mais vídeo refutando esse 2D de teologia, ó. 1 Pedro 2, ó. Deixa bem simples, ó. Achegai-vos a ele, pedra viva, ó. Chegai a eles, pedra viva. Cristo, certo? Que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, ó. E quais outras pedras, aqui, as pedrinhas, Iago Martins. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais desse edifício espiritual, um sacerdote santo, para oferecer vítima espiritual agradável a Deus, por Jesus Cristo, ó. Sacerdote, que são as outras pedras vivas que irão edificar esse edifício. Com quem? Com o quê? Com a pregação e a Eucaristia. Fazer isso em memória de mim. Mateus 26, Marcos 14, João 22 fala, e Lucas 22, 17, João 6 e 1 Coríntios 11, 23 em diante. Que interessante. Quem são essas outras pedras? As apóstolos que ele escolheu. Quem? Quem são as pedras que vai edificar essa igreja? Pedra angular, fundador Cristo e fundamento Cristo. Certo? Também. E os apóstolos também, ó. Por isso que é Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra angular é Cristo. E quem são essas pedras? Mateus 10:2, ó. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, ó. Depois, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe, Bartolomeu, e Tomé, Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu,
e Tadeu. Simão, Cananeio, Judas Iscariote, que foi o traidor. Então teve o curso de 120 pessoas ali, para eleger outra pessoa no lugar de Judas, para ser incorporado nesse ministério apostólico. Caiu Matias. 120 pessoas. Pedro, líder, organizando para eleger outras pessoas. Outra pessoa no lugar de Judas. Que se chama sucessão apostólica. Que interessante. Do mesmo jeito que Judas foi sucedido com outra pessoa, Matias, Pedro também vai ser a mesma coisa. Para continuar o trabalho da igreja. De acordo com a Escritura. De acordo com o Evangelho. De acordo com a doutrina dos apóstolos. Não teologia. Não filosofia. Você pode ver esse cara que diz que é tão conhecedor, Rodrigo Silva. Fala cada besteira, cara. Bíblia, Escritura. Salve Maria, sou o missionário Servo Roberto. Esse é o primeiro vídeo. Glória a Deus, aleluia. Simples. João 1,42. Mateus 16. Estão mesma sintonia. Não será chamado Simão, mas Quefas. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Sobre esta pedra. Sobre ti, Pedro, sobre esta pedra. Sobre ti, Pedro, ó. Pedro primeiro. E pedra. João 42, quem é a pedra? É Martinho Lutero? É Iago Martins? É Edir Macedo? Cila Malafaia? Agenor Duque? Marco Feliciano? Rodrigo Silva? Quem é? Sim, os protestantes são umas pedras assim, de tropeço que estão perseguindo a igreja. Olha a profecia aí também. Mateus 16, 22. Salve Maria.